vocês. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Maxi Analisa de sexta-feira à tarde. Pessoal chegando em casa já, ou indo para casa, né? Eu sei. Mas foi o momento que deu para fazer. Ainda bem que eu estou fazendo, hein, gente? Vamos que vamos. Pessoal, vamos lá. Vocês estão conseguindo ver aqui o rostinho dela? Deixa eu ver. Acho que tá legal, né? Vou fazer um testezinho de novo, tá? Vou deixar os comentários abertos. Lembrando que eu vou responder mais para o final. Qualquer coisa depois eu reviso os comentários que tiverem ali, as perguntas que tiverem, tá bom? E aí respondo no final. Lembrando que, geralmente, eu escolho uma pergunta, tá? De quem tá assistindo, claro. E se a dona do rostinho tiver, tá? Ao vivo, aí eu vou responder a dúvida em especial dela, tá? Sobre o caso dela. Bom? Um caso que talvez bem clássico aqui hoje, acho que vai interessar muitos de vocês, tá bom? Que ela tem uma característica facial bem interessante e que provavelmente aí vai encaixar com muitos de vocês, tá bom? Então, beleza, vamos começar. Não tá atrapalhando aqui os comentários, vocês estão conseguindo ver a imagem dela, né? Mandem um ok pra mim, tá bom, gente? E mandem corações também, já dá like, a gente gosta de like, entendeu? Então precisa, né? Tá dando aqui, vamos ver, vou aproximar um pouquinho mais. Ótimo, tá dando pra ver, né? Tá meio escuro aqui, eu acho, porque uma luz aqui, mas não sei se deu muito certo, mas enfim, dado o horário, né? Vamos que vamos. Certo, isso, mande coração, muito coração, ótimo, vamos que vamos. Muito bem, primeira análise frontal, certo? Vamos ver os terços desta moça? Vamos, né? Então, eu tô sem... vai ser um lápis hoje, tá bom? Vamos lá, gente. Terço superior, terço médio, terço inferior. Nossa, vocês notaram alguma coisa diferente aqui? Olha só, vou de novo. Terço superior, terço médio, que é muito semelhante aqui ao terço superior. E o terço inferior tá um pouquinho diminuído, né? Terço inferior está um pouquinho diminuído, informaçãozinha importante, certo? Não estou percebendo aqui nenhum fechamento labial mais compressivo ou então uma incompetência labial que parece que ela está forçando bastante esse lábio para fechar. Não é o que eu estou observando aqui, parece que ela tem um selamento bem passivo, parece que sim, tá bom? A gente observa o quê? Um terço inferior de face diminuído, isso sim, tá? E aí a gente vai para o perfil, que aqui nessa análise talvez seja o mais importante, tá bom? Que é onde a gente realmente percebe o quê, né? Um perfilzinho convexo, padrão convexo, alguém aí lembra, né? Padrão convexo classe 2, tá? Mas ela tem um queixo até que bem bom, bem interessante, né? Tem um ângulo mento labial bom, tá? Não é um ângulo ruim, né? Então, vamos lá. Eu não sei, a paciente não se manifestou ainda se ela tá ao vivo, tá? Mas eu tenho algumas suspeitas aqui, tá? No caso dela. Se a gente traçar aqui, tem até bom que ainda que não dá pra vocês verem que tá muito longe, mas tem algumas linhas aqui de referência. Se a gente observar, tá? O queixo dela tá bem pra trás da linha vertical verdadeira da face, que é uma linha que a gente traça aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver, então, né? Então, é uma linha que a gente traça aqui, certo? Então, o queixinho dela tá bem pra trás, tá? Dessa linha. Apesar... Olha o cabelo aqui, muito bom. Apesar de ela ter um bom ângulo mento labial, que é essa voltinha aqui, tá? Então, ela tem uma retrognatia mandibular, tá? Sim, a distanciamento cervical dela, tá? Que é a distância aqui do queixo ao pescoço, é curta, tá? É uma distância curtinha, pequeno, certo? Então, será que ela fez uma mentoplastia? Será que ela fez aqui uma prótese de silicone para ganhar um pouquinho de projeção do queixo? Ou será que ela já tem aqui um queixo que tem uma projeção interessante e fez com que esse lábio, esse ângulo mento-labial fosse um ângulo bom, apesar de a mandíbula toda estar para trás, tá? E digo aqui mais, tem outras coisas que eu quero levantar
de pulgas aqui atrás da orelha que fica, né? Justamente essa avaliação, de novo, é uma avaliação da face, uma avaliação mais parcial, pra gente ter certeza, bater o martelo da conduta que vai ser realizada, do tipo de tratamento, a respeito desse caso em específico. A gente precisaria, obviamente, avaliar a mordida, tá? A documentação ortodôntica, os exames de radiografia, teleradiografia, radiografia panorâmica, para entender também o que está acontecendo ao nível de oclusão, de mordida dessa paciente, certo? Agora, vamos lá, né? Esse paciente é um clássico paciente classe 2, tá? Então, que tem um terço de face de normal, terço inferior de face, né? Do nariz para baixo, de normal a diminuído, tá? Distância aqui curtinha, distância do queixo ao pescoço curtinha, o padrão facial convexo, certo? Tem até um bom ângulo nasolabial, ela tem aqui um bom ângulo nasolabial. Então, assim, eu não sei como tá a mordida dela, mas, querida dona do seu rosto, se você tiver aí, então assistir depois esse vídeo, tá? Bem importante as informações que eu vou falar aqui, tá bom? Se você tem uma mordida que tá encaixadinha, bonitinha, tá? Eu não sei se você fez extração de premolar ou não, tá? Parece-me que a princípio não fez, porque você tem um bom ângulo nasolabial, esse ângulo aqui, tá? Geralmente, prestem atenção vocês aí, geralmente quem faz extração de premolar para encaixar a mordida, o que é o premolar? O primeiro dente depois do canino, depois da presa, tá? Esse é o premolar, tá bom? Quem faz extração para esse tipo de compensação, ou seja, para fugir da cirurgia ortognática, geralmente esse ângulo aqui fica um ângulo aberto, tá? Ele vai ficar um ângulo mais aberto, o lábio vai mais para trás, perde a sustentação dos dentes, tá? E esse ângulo fica mais aberto. Coisa que eu não observo muito no lábio dela, ela tem uma boa relação aqui, ela tem um bom ângulo nasolabial, tá? Então eu não acredito que ela tenha feito extração de pré-molares para compensar, tá? Mas é uma mecânica muito utilizada ainda. Tanto é que tem um vídeo meu lá no YouTube que eu alerto vocês para isso, para saberem exatamente o porquê que vocês estão tirando o dente, tá? Não tá errado tirar o dente, é uma mecânica super utilizada. Agora, entenda o porquê está sendo feito isso e se você tem uma deformidade dentosquelética ou não. Porque se você tem uma deformidade dentosquelética, que é um problema ósseo, isso não vai tratar com o aparelho, gente. O que corrige a parte esquelética é a cirurgia ortognática, tá? A parte ortodôntica, ela só vai corrigir dente, tá bom? A não ser quando você tem a união dos dois. Aí o tratamento ortodôntico, ele é diferente, ele é um tratamento de descompensação para ir para a cirurgia ortognática. Então, assim, de novo, não sei como tá a mordida dela, tá? Se a mordida dela estiver encaixada, certo? Provavelmente ela passou por alguma mecânica de compensação ortodôntica para fugir da cirurgia ortognática. E aí ela vai me perguntar, né? Se ela estivesse aqui, eu vou sugerir aqui perguntas, né? Hipotetizar perguntas. Tem como voltar atrás? Agora que a mordida está encaixada, dá para fazer a cirurgia ainda? Dá. Existe o caminho de volta, né? O que é isso? O caminho de descompensação ortodôntica. E aí a gente tem várias formas de fazer isso, certo? Claro que tem que passar, obviamente, em consulta, tá bom? Para avaliar cada caso, porque é muito específico mesmo. Tem caso que a gente vai indicar extração para descompensar, tem caso que não, tá? Enfim. E aí, já vou responder, Paulo, só um minutinho. Então, só para não perder minha linha de raciocínio, senão eu me embolo aqui, certo? Agora, se a mordida dela continua descompensada, ou seja, continua ali com uma mordida, uma má oclusão, essa má oclusão é perceptível, tá? Então, veja bem, eu levantei duas hipóteses. Ela pode ter esse rosto com uma mordida encaixada e ela pode ter esse rosto com uma mordida assim, ou seja, com a mandíbula para trás e os dentes também para trás. Aí eu vou dizer para você, você é uma paciente cirúrgica, certo? Tem indicação para fazer cirurgia ortognática. Cogite muito bem e com muito carinho fazer a cirurgia ortognática, que você vai ter muitos ganhos, principalmente aqui do ponto de vista respiratório. Ela é magra, mas ela pode ter uma apneia do sono, certo? Ela pode ter uma apneia obstrutiva do sono, que isso é uma doença crônica, importante, certo? Que leva a vários outros problemas também importantes de saúde. Então, a ortognática, lembra, é uma coisa que não é só estética, não estou falando só de estética, estou falando muito mais de função também, certo? Então, tem que atentar para isso. Pode ter um perfil facial classe 2, como o dela, e ter uma mordida normal, encaixadinha, e uma mordida que já está classe 2 também. Quando ela já está classe 2, que já tem o problema oclusal,
é mais fácil e mais rápido preparar para a cirurgia ortognática. Beleza? Agora eu vou para a dúvida, que tem uma dúvida aqui em cima. Como funciona a cirurgia para quem tem face curta? Dentes de cima não aparecem, somente de baixo. Muito bem, a gente vai precisar fazer um movimento de extrusão, ou seja, baixar a maxila. A gente precisa aumentar o terço inferior de face, né? E aí, justamente, a gente faz o quê? Pega este conjunto, onde tem, né, o corte da maxila, e vai diminuir ele. Aumentar, tá? A gente coloca, reposiciona inferiormente a sua maxila e mandíbula para baixo. Geralmente precisa de enxerto, tá, Paulo? Nesses casos de pacientes com face curta, a gente geralmente precisa colocar enxerto, porque fica um espaço à medida que a gente desencaixa, tá, a maxila do restante do crânio, certo? E a gente vai precisar fazer enxerto para ter realmente mais estabilidade a longo prazo, para permitir que tenha cicatrização óssea nos pilares importantes ósseos da face, certo? E você tem aí justamente estabilidade mesmo da sua cirurgia a longo prazo, beleza? Então, respondida a pergunta do Paulo. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui com alguma pergunta. Sim, Paulo, o paciente que tem face curta pode ser também que tenha uma hipoplasia de maxila, no sentido anteroposterior. O que significa isso? A sua maxila não se desenvolveu nem para baixo e nem para frente, né? E se for esse o caso, você pode ter sim dificuldades respiratórias aqui em via aérea respiratória superior, tá? Então, principalmente cavidade nasal, pode ter alguma coisa relacionada com isso, tá? E pode apresentar também síndrome de resistência das vias aéreas superiores, tá? Que também é um problema do sono, certo? Basicamente você fica acordando a noite inteira porque não respira bem pelo nariz, tá? Isso pode acontecer, tá bom? Então, de novo, não é só estética, tá bom? É uma cirurgia que consegue entregar muita função, tá? Mesmo o paciente que vem aqui no consultório muitas vezes com uma queixa só estética, pra mim, mas eu não gosto do meu rosto, assim, assado. Quando faz a cirurgia ortognática, percebe o quanto aquilo fez diferença, o quanto aquilo melhorou na respiração, na função mastigatória, fala também, tá bom, gente? No sono também. Muitos pacientes que vêm com olheirinha, cansado, porque não dormem bem depois da cirurgia ortognática, vira outra pessoa, tá? Gente, mais alguém tem alguma dúvida? Se não, vou encerrar por aqui. Caso muito interessante de um paciente classe 2 clássico, tá? E levantei aqui muitas informações importantes nesse caso, que acredito que muita gente aqui vai conseguir aproveitar, tá bom? Vou esperar mais alguns minutinhos, se ninguém tiver dúvida, vou encerrar em alguns minutinhos, tudo bem? Mais alguma duvidazinha? Não? Uma pena, a dona do rosto não tá presente, mas vai ficar gravado, como sempre fica gravado, depois qualquer coisa assista e tire sua dúvida lá nos comentários, tá bom? Opa, surgiu o Evandro. Não, Evandro, não. É assim, ó, a cirurgia ortognática, gente, ela é feita aqui, tá? Nessa região pra baixo, tá? Então, quando a gente mexe daqui pra baixo, então eu vou mexer basicamente maxila e mandíbula, certo? São os ossos que a gente acaba operando na cirurgia ortognática, tá bom? Então, maxila, certo? E mandíbula, são daqui para baixo que a gente vai mexer. A gente não altera terços superiores de face, a gente não altera a órbita. Existem osteotomias para isso, existem técnicas para mexer nesses locais. Mas aí eu não tô falando de uma cirurgia ortognática tradicional, clássica, uma osteotomia clássica, que é a Lefort 1 e a osteotomia sagital do ramo mandibular, tá? Essas são as osteotomias que a gente usa numa cirurgia ortognática tradicional, certo? Respondido, Evandro? Beleza? Gente, um grande beijo pra vocês e até a próxima. Até o próximo Doutora Maxi Analisa. Beijos, beijos.